Ei, queridos! Estamos aqui por mais um bate-papo nesse canal, o canal Gratidão e Graça. Eu sou a Grazi. Oi, pessoal. Eu sou o Guilherme, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Mais um dia que nos concede o Senhor. E por isso nós temos que ter, acima de tudo, gratidão. A gratidão é tudo, né? E entregar todas as coisas na mão dele, porque o futuro pertence a ele. E a palavra dele fala que devemos entregar as nossas ansiedades, as nossas questões nas mãos dele e descansar. E a gente hoje, tendo isso em mente, a gente considera que fazer o que Deus tem para nós é o nosso maior propósito. E como saber o que Deus tem para nós? Conhecendo mais a palavra dele, tendo mais intimidade com ele. E temos muitos exemplos bíblicos e hoje a gente vai trazer um exemplo aqui maravilhoso de um homem que é chamado segundo o coração de Deus, para a gente entender melhor como é viver com Deus e como é viver sob a direção e com o olhar no propósito que Ele tem para nós, não que nós temos, mas que Ele tem para nós, né? Sim, sim. Bom, vamos falar de Davi. Davi, como você falou, foi chamado um homem segundo o coração de Deus, né? E hoje a gente está trazendo aqui, né? A gente tem muitos temas aqui para falar especificamente de Davi. Foi um rei muito famoso na Bíblia, um homem muito inspirado por Deus, mas hoje a gente quer falar um pouco de propósito, né? E como é perigoso a gente fugir do nosso propósito. Para contextualizar aqui, vamos entender primeiro o que é propósito, né? Propósito é por que eu fui feito, para que eu estou aqui, qual é o meu papel, entender qual é o nosso papel ali dentro do contexto. E todos nós temos um propósito, né? Todos nós, independente do momento em que nós estamos na nossa vida espiritual, Deus tem um propósito para cada um. A Bíblia fala que Ele nos fez com um propósito. Falando um pouco de Davi, eu vou ler um texto, um versículo apenas que está lá em 2 Samuel 11, que ele fala o seguinte: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Raabe. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O momento em que Davi estava aqui, ele já era rei de Israel. Ele estava vindo de uma sucessão de vitórias. Naquele tempo, os reis saíam junto nas batalhas e ele estava vindo numa sucessão de vitórias. E aqui, nesse contexto aqui, ele fala que depois de um ano, Davi, ao invés de ele continuar indo, lutando, seguindo o propósito que ele tinha, que Deus tinha dado para ele naquele momento, o que ele resolveu fazer? Ele pensou, não, eu acho que tá fácil demais, né? Eu acho que as coisas estão indo tão bem aqui, não tem mais necessidade de eu continuar indo com eles. Eu acho que eu posso ficar aqui em Jerusalém e eu posso deixar as pessoas que eu confio fazer o que Deus mandou que eu fizesse. E esse foi um grande engano dele, né? Eu não vou entrar aqui no tema, mas depois disso, né, que Davi estava ali em Jerusalém, ele viu uma mulher que estava se banhando, ele se envolveu com essa mulher, cometeu adultério, ele matou o marido dessa mulher e depois se casou com ela. Ou seja, tudo de errado na vida de Davi, né, de coisas mais sérias, começou a acontecer a partir daquele momento ali. E a Bíblia, que os comentários bíblicos citam muito isso, que o sair do propósito de Deus naquele momento foi o ponto crucial que fez aquelas outras coisas começarem a acontecer. Então, quando a gente sai do propósito de Deus, é como se eu estivesse dizendo: Deus, o que o Senhor me pediu para fazer não é tão importante. Eu tenho outras coisas para fazer. E essas outras coisas que a gente acha importante e nos desviam do propósito de Deus, faz com que a gente se afaste dele. Se a gente pensar numa coisa muito simples, né, até nessa questão do relacionamento com Deus, pensa numa gangorra. 2 pessoas ali na gangorra, movimentos simples. Uma hora sobe,
outra hora desce. Uma hora sobe, outra hora desce. São movimentos ali que fazem com que aquela dinâmica aconteça. Se um deles sai, o outro não consegue sozinho. Então, sair do propósito de Deus é você dizer: eu estou saindo aqui da gangorra. Então, assim, as coisas vão começar a não dar mais certo. Por quê? Porque o propósito, ele parte do princípio de que existe um compromisso de Deus e um compromisso seu. Então, quando a gente identifica o nosso propósito e Deus fala, vai, não importa como as coisas estão ao nosso redor caminhando. Não importa se está indo bem, se está indo mal. Se está indo mal, vamos embora. Normalmente, quando está indo mal, a gente está ali mais seguro com Deus. Mas quando está indo bem, eu acho que eu posso sair um pouquinho aqui da gangorra. E não podemos. E aqui eu queria depois que as pessoas meditassem um pouco nesse 2 Samuel 11, o capítulo todo fala desse momento em que Davi vive, onde começa ali ele ter determinados tropeços ali que o afastam de Deus, para que a gente possa aprender com o que Deus deixa na Bíblia aqui pra gente. É como se você, quando está em batalha, você está ligado porque você está na batalha. Você tem que estar observando, você tem que estar atento, porque no meio da batalha, a qualquer momento, você pode se ver numa situação de perigo e você tem que se proteger. Então, isso daí faz a nossa visão ser constantemente uma visão de cuidado, de atenção, de busca, de segurança. E Deus é o nosso refúgio, então a gente está ali bem ligado em Deus. Agora, quando a bonança chega, a tendência é a gente... Posso relaxar. Isso não é uma característica de um ou de outro. Isso é do ser humano. O ser humano, o nosso corpo é assim. O nosso cérebro funciona assim. Quando você coloca uma situação de risco até inexistente na tua mente, o teu cérebro vai reagir como se aquela situação estivesse acontecendo, porque o nosso cérebro ele não tem o senso da realidade. Ele vai reagir em resposta ao que nós trazemos para nós. Então, é interessante isso, né? Que se você relaxa, tudo relaxa. Seu corpo relaxa, tudo relaxa. E aí, quando a gente fala do físico, isso é bom. Porque quando você está relaxado, aí você abre espaços, até na sua estrutura mesmo fisiológica, para você raciocinar, aprender, qualquer tipo de conhecimento, absorver. E quando você está tranquilo, relaxado, você consegue entender melhor o que Deus quer falar com você, porque você tem espaço. E isso daí, ele te capacita para vencer melhor as batalhas, porque você está com foco naquilo que realmente importa. Agora, a gente às vezes, em vez de aproveitar a situação de conforto, de relaxamento para falar assim, uau, agora é a hora de eu sentar e aprender com Deus. Agora é a hora de eu ajoelhar e falar com Deus. Porque agora a minha estrutura, até a minha estrutura fisiológica, o meu cérebro, eu tô assim aberto para receber, porque eu já tô não tenho tantas preocupações mais, eu tô numa vida mais tranquila. De repente você é uma pessoa que é aposentada, já criou seus filhos, já tá com uma vida mais relaxada, tem mais tempo de buscar. E aí a gente corre talvez para outras coisas que também são importantes, nosso lazer, nossas outras coisas, mas a gente deixa assim essa parte para estar com Deus, para aprender mais da Bíblia, como uma coisa assim que não é prioritária. Secundária, né? Secundária. E aí você fala assim, um dia, quando eu tiver tempo, eu vou sentar para estudar a Bíblia. E você sabe que eu tenho muita vontade de conhecer a história de Samuel, a história de Ana, mas eu tenho que parar uma hora para ler. Mas eu tenho que parar, mas a gente nunca para. Porque, surgiu um curso, surgiu isso, surgiu aquilo. E às vezes até na calmaria, gente, a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem que fazer no momento em que nós temos a nossa mente tranquila, no momento que a gente tem tempo, mas a gente está sempre ocupando com outras coisas, porque a gente às vezes não dá prioridade.
E é engraçado que acontece também às vezes de você estar tão sobrecarregado, tão preocupado, tão ansioso, e aí nesse momento você busca mais. Exatamente. Que é o contrário, né? Que é aquele momento em que você teoricamente está cheio, está sobrecarregado, mas você está buscando, está lutando. Então há um paradoxo na nossa maneira de lidar com, muitas vezes, né, com as coisas que Deus tem para nós. E eu acho que esse ensinamento que você trouxe hoje, acerca da história de Davi, fala que nós temos que buscar minimizar ou anular essa gangorra de altos e baixos. E às vezes a gente não vai conseguir anular, mas pelo menos minimizar para que ela seja mais equilibrada possível. Para que na bonança a gente fale assim, opa, agora é a hora de eu me preparar, porque a guerra vem e vem para todos. E nessa hora eu já vou ter armas para lutar, né? Ou naquele momento também em que você está pensando, eu não tenho forças. Nesse momento você está guerreando, então você fala assim, agora é a hora de eu buscar mais, porque eu tenho que vencer essa guerra. Mas que isso seja equilibrado, né? Forte ou fraco, você não abandona a gangorra, né? Eu acho que esse que é o ponto aqui. Você trouxe uma outra questão interessante, que é o relacionamento com Deus não é quando eu preciso de Deus, né? A gente tem uma perspectiva de achar que Deus está sentadinho lá no lugar dele, pronto para me atender quando eu preciso. Então eu vou a ele quando eu tenho uma necessidade. E não é assim que funciona, né? E principalmente aqui. Quando Davi resolveu que ele poderia não estar próximo do pai, não estar fazendo o propósito que Deus tinha dado para ele, ele começou a ver que as coisas começaram a dar errado. Então, eu não quero que as coisas deem errado na nossa vida. Então, primeiramente, a gente está firmado aqui. A Bíblia fala, vamos estar firmado na rocha. Vamos estar buscando e mantendo esse relacionamento com o Pai, né? Porque é Ele que sustenta a gente, é Ele que dá forças pra gente, é Ele que nos ajuda. Se estamos passando por momentos difíceis, Ele está carregando no colo. Se estamos em bonança, Ele está ali caminhando ao nosso lado também. Então, a gente não tem ali, por que eu vou ignorá-lo? Eu não quero caminhar sozinho, eu quero caminhar com Ele. Então aqui a gente precisa parar e refletir. Eu quero estar com meu Pai nos momentos bons e nos momentos ruins. Afinal de contas, tudo isso é secundário diante da glória dele, diante da paternidade dele, diante do que é ser chamado de filho, de filhas, filhos e filhas dele. Tudo isso aqui é secundário. Passageiro. E passageiro. Porque ele é tudo, né? Ele é tudo. Sim. Que essa mensagem possa ter chegado no teu coração como uma flecha certeira na área em que você precisa e em nós também, porque nós aprendemos juntos. Que você tenha uma semana abençoada, você e sua família. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal.